Bom dia, alunos, tudo bem? Aqui mais uma vez é o professor Leandro, dando continuidade à aula da disciplina Educação Física do segundo semestre do ano de 2020. Dando continuidade aos nossos trabalhos que nós explicamos na última aula, nós falamos sobre esporte de invasão. Explicamos o conceito de esporte de invasão, onde é o esporte em que você invade o território do seu adversário. Explicamos também um esporte de invasão chamado de Ultimate Frisbee. Estabelecemos as diferenças entre Frisbee e Ultimate Frisbee. E explicamos algumas regras, históricos. E agora nós vamos dar continuidade e falar sobre outro esporte de invasão. Esse foi o slide que você viu na última aula, que nós colocamos em ordem alguns esportes de invasão que nós conhecemos ou então que são mais conhecidos pelo mundo. O que nós falamos, o primeiro de todos, foi o Frisbee, que na verdade o esporte não é o Frisbee, é o Ultimate Frisbee, como nós já explicamos. E agora nós vamos dar continuidade ao trabalho e falar sobre um outro esporte de invasão. E como eu falei para vocês, a minha intenção não é chegar aqui e falar sobre futebol. Não, futebol vocês já conhecem muito bem. Eu quero falar de esportes que vocês ainda não tenham tanto conhecimento na área, ou então não conheçam nada. Então eu escolhi um esporte um pouco diferente. Ok? Vocês podem sentir dificuldade, até porque é uma coisa nova para vocês agora, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender a aula. Beleza? Presta atenção em qual esporte nós vamos trabalhar nessa aula. O esporte se chama rugby. Leandro, eu nunca ouvi falar nesse esporte. Rugby? Não, desconheço, cara. Não sei nem para onde vai. Calma, nós estamos aqui para ajudar. Então, o esporte que nós vamos trabalhar nessa aula se chama rugby. Aí você me pergunta, Leandro, o que é o rugby? Calma, antes de tudo nós vamos ter uma noção sobre como surgiu o esporte rugby. E ao longo da aula você vai percebendo como é jogado, quais são os equipamentos necessários, qual o tamanho da quadra, beleza? Então vamos começar. O primeiro de tudo, moçada, nós vamos ver o histórico do rugby. Como surgiu esse esporte? Aonde surgiu? Se você não sabe, vamos saber agora, hein? Presta atenção. Histórico. O rugby, ele foi criado oficialmente por um estudante britânico chamado William Webb. Se eu tiver errado, professor de inglês, me corrija aí. Durante uma partida de futebol, teria pego a bola e corrido até o gol com ela. Moçada, como eu sempre explico para os meus alunos, o esporte, quando ele surge de alguma situação, na maioria das vezes. Por exemplo, nós podemos criar um esporte? Claro que nós podemos. Agora, ele só vai ser considerado esporte a partir do momento que tiver regras oficializadas, federações que façam com que essas regras sejam cumpridas e estabelecidas. Enquanto não, é um jogo. Mas perceba que todo esporte, ou então quase todos os esportes que eu estou colocando para vocês aqui, começaram com o jogo, com uma situação inusitada. Lembram do Frisbee? Que eu disse que o Frisbee iniciou com os alunos de uma universidade jogando a capa de uma torta, a embalagem de uma torta um para o outro. Então, no rugby foi a mesma coisa. Ele começou com alunos pegando a bola de futebol, e o futebol eu nem preciso explicar para vocês, porque vocês conhecem muito bem, pegando a bola de futebol e com a mão e correndo até o gol. Então, o esporte rugby é praticamente isso. É você pegar uma bola com as mãos e correr até o campo adversário, ou seja, invadir o campo adversário. Por isso que o rugby é um esporte de invasão, exatamente. Vamos dar continuidade. Rugby em português. Por que eu coloquei isso? Porque lá em cima você percebe que eu coloquei RUGBY, que foi o nome do rugby que eu encontrei na internet. Contudo, esse nome é o nome em inglês. O nome em português é o nome que está aqui embaixo, ó. RU, acento no U, GBI. Então, tanto o rugby escrito em cima quanto o rugby escrito embaixo está certo. A única diferença é que um está escrito em inglês, se não me falha a memória, e embaixo o outro está escrito em português, na nossa língua. Ok? Vamos dar continuidade.
Continuando com o histórico do rugby, presta atenção. O nome desse esporte veio da Grã-Bretanha, de uma escola na Grã-Bretanha chamada Rugby School. Então você já deu para perceber, hein? Quando esse jogo que se tornou esporte foi criado, por que o nome foi rugby? Da onde tiraram esse nome? Pai Leandro não tem a mínima ideia. Porque inventar o esporte, beleza, a gente pode tentar inventar aqui. Agora, o nome, da onde veio? Perceba, o esporte ele veio de uma escola na Grã-Bretanha chamado Rugby School. Então, deduzimos que o nome rugby seja associação à escola na qual o esporte foi criado. Beleza? Então, o nome rugby veio da escola na qual o esporte foi criado, o rugby. Beleza? Vamos lá. Primeira federação nasceu em 1871, olha aí. Foi criada uma federação para estabelecer regras e cumprir as regras, fazer cumprir as regras. O que era um jogo torna-se um esporte. Beleza? Na Inglaterra, o nome da federação, Rugby Football Union. Professor de inglês, se eu tiver errado, me corrija. Mas eu creio que seja uma união de futebol de rugby. A tradução, ao meu ver. Mas se eu estiver errado, por favor, pergunta para o professor de inglês de vocês, que ele vai com certeza responder para vocês da maneira correta. Beleza? E a primeira federação internacional, perceba, uma é a primeira federação, e a outra é uma federação internacional. Ou seja, ela vai pegar as regras que vai prevalecer em todo o mundo, é internacional. Então essa federação internacional, chamada de International Rugby Board, hein? Minha pronúncia tá boa, hein, professor? Mas vamos lá. E essa escola, ela nasceu em 1886. Então, essa International Rugby Board nasceu em 1886, que é a Federação Internacional de Rugby. Beleza? Então, a partir desse momento, onde nasce uma federação e uma federação internacional, nós já podemos dizer que o rugby deixou de ser um jogo e passou a ser um esporte. Beleza? Vamos lá. Claro, se nós vamos falar de um esporte novo, nós temos que saber aonde esse esporte é praticado. Porque você sabe como é a quadra do voleibol, você sabe como é a quadra do futsal, você sabe como é a quadra do basquetebol. Mas e a quadra do rugby? Você sabe? Se não sabe, você vai saber agora. Presta atenção. A quadra, o campo oficial de rugby, é um retângulo gramado cujas medidas devem ser no máximo de 144 metros de comprimento e 70 metros de largura, dividido por uma linha no meio do campo que separa os dois lados. Vamos analisar o que foi dito aqui. Moçada, se é um esporte de invasão, rapidinho para focar aqui de novo, isso. Se é um esporte de invasão, moçada, nós temos que entender que existem dois lados. É o lado de uma equipe e o outro lado da equipe adversária. Por que a quadra é dividida ao meio por uma linha central? Porque nós temos que ter os dois lados iguais para que cada equipe tenha uma área igual de jogo. Eu não posso botar uma equipe com uma área maior e uma equipe com uma área menor, porque aí tu vai dar vantagem para uma e vai dar desvantagem para outra. Então, esportes normalmente de invasão, a quadra é dividida ao meio, onde existe um espaço para um e o mesmo espaço do mesmo tamanho para o outro do outro lado. Beleza? E ela possui 144 metros de comprimento e 70 metros de largura. Leandro, por que tu botou 144 em negrito, mais escuro, mais forte, e o 70 também? Moçada, porque isso é uma técnica que normalmente eu uso para estudar, onde as coisas mais importantes eu coloco em negrito, para quando eu bater o olho eu olhar logo aquilo. Então eu estou tentando usar com vocês, beleza? Vamos ver se dá certo? Vamos lá. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que nessa quadra aqui, ó, o comprimento dela é de 144 metros.
e a largura dela é de 70 metros. Beleza? Aí eu pergunto para vocês, se o comprimento total da quadra é 144 metros, qual é o valor da metade da quadra? Agora eu quero ver quem é bom de matemática aí. Vou dar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Quem acertou? Olha a pergunta. Se a quadra mede 144 metros, qual é o valor da metade da quadra? Qual é a metade de 144? Hein? 72 metros. Então quer dizer que de baixo até o meio nós temos 72 metros e do meio até a outra extremidade temos mais 72 metros, que somando totalizaremos 144 metros. Ok? Vamos continuar? Vamos lá. Atenção! A quadra, continua a especificação sobre a quadra. A superfície deve ser de grama, areia, barro, neve. Neve, Leandro? Sim, pode ser de neve também, não tem problema nenhum. Ou grama artificial. Aí eu botei uma observação embaixo. Não podendo ser de material duro ou rígido. Perceba que o duro ou rígido eu coloquei lá embaixo também em negrito, mais escuro. Por que isso? Porque você vai, através disso, deduzir por que a quadra só pode ser de grama, areia, barro, neve ou grama artificial. Raciocínio. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Moçada, se você faz um campo, né? Uma quadra, um campo de rugby de um material duro, rígido, tipo um chão de cimento, que normalmente às vezes tem no terraço da nossa casa, ou então no chão da nossa casa, e você coloca atletas para correrem um atrás do outro, atrás de uma bola. Se esse atleta cair em alta velocidade, ele vai se machucar nesse asfalto não, nesse cimento? Claro que vai, né? Por quê? Porque é uma superfície rígida. É uma superfície que, se o atleta descuidar e cair, pode machucar. E no esporte o objetivo é não machucar. Um dos objetivos é manter a integridade física do atleta, é não machucar o atleta. Então nós colocamos, é colocado na quadra de rugby, materiais que sejam mais macios, que amorteçam melhor o impacto. Então perceba, grama. Se você cair na grama, você que joga bola em algum campo aí perto da sua casa, você se machuca muito? Não. Se você cair na areia, você se machuca muito? Não. Se você cair no barro, você se machuca muito? Também não. Na neve eu não sei, porque eu nunca fui na neve, né? Mas você também não vai se machucar. E na grama artificial você também não se machuca muito. Então perceba qual é o objetivo. É colocar um material que seja um pouco mais macio, que absorva melhor os impactos para que o atleta, caso caia, não se machuque. Beleza? Vamos dar continuidade. Ainda continuando a falar sobre a quadra de rugby. Olha o que nós vamos falar aqui, preste bem atenção nisso. Nas duas linhas de fundo encontram-se os paus, também conhecidos como H. A letra H, beleza? Por terem este formato. Por que esse trave é chamado de H, Leandro? Porque você pode olhar pela foto que o formato dele, ó, é um H. Então nada mais justo de chamar esse trave de H. Beleza? Olha o que foi colocado embaixo. 5,3 metros de largura, 5,6 metros de largura, e 3 metros do chão até a trave central. E de 10 a 11 metros do chão até o limite da trave. Leandro, tu falou, cara, eu não entendi, foi nada. Calma, a gente vai destrinchar tudo certinho e você vai entender direitinho, beleza? Presta atenção.
Primeiro, no tópico 4, hein? Primeiro, 5,6 metros de largura. O que é a largura, moçada? É a distância de um trave até o outro. Então perceba que aqui na figura, ó, e eu vou disponibilizar, se você não estiver olhando legal na televisão, eu vou disponibilizar o slide no link na descrição desse vídeo aqui, para você poder acompanhar melhor. Mas você vai entender que a largura é a distância de um trave até o outro. Por isso que tem aqui, ó, a distância de um trave ao outro, 5,60 metros, 5,6 metros. E 3 metros do chão até a trave central. Moçada, qual é a trave central? É essa que fica localizada entre as duas traves maiores. Ó, como tem uma trave central bem aqui, ó, que faz o meio do H, bem aqui, ó. Então a distância do chão até ela são 3 metros. Beleza? Vamos dar continuidade, ainda no tópico 4. E de 10 a 11 metros do chão até a ponta da trave, até o limite da trave. Moçada, do chão, bem aqui, ó, onde eu estou mostrando para vocês, até o limite da trave tem de 10 a 11 metros aproximadamente. Deu para entender? Então agora que deu para entender, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se do chão até a trave central tem 3 metros, quanto tem da trave central até a parte mais alta da trave? Vou reformular a pergunta. Vou refazer a pergunta. Se do chão até a barra central tem 3 metros, qual é a altura da trave central até a extremidade da barra? 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Conseguiram? Atenção. Moçada, é muito simples. Se do chão até a ponta nós temos de 10 a 11 metros, e do chão até a barra central nós temos 3 metros, qual é a distância da barra central até a ponta? 10 ou 11 menos 3, que vai dar 7 ou 8 metros. Então, da barra central até a ponta mais alta, nós temos de 7 a 8 metros. Deu para entender o raciocínio? Então vamos lá, vamos continuar. A quadra, continuando, tópico 5. É por ali, acima do travessão, que a bola deve passar nos chutes de conversão ou nas penalidades máximas para a marcação de pontos. O que isso quer dizer? Moçada, quer dizer que se você precisar chutar a bola de rugby para fazer um ponto, e eu ainda vou explicar isso para vocês mais na frente, mas eu só quero que você entenda isso aqui agora. Para que aconteça o ponto, a bola precisa passar, primeiro, por entre o H, ó, não pode passar por fora, tem que passar por dentro e tem que passar por cima do travessão. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a bola passar por aqui, ó, por baixo, ela vai estar passando por entre os travessões, não vai estar? Vai, mas não vai estar por cima da trave central. Então, para que aconteça o ponto em um chute, caso o chute aconteça no rugby, a bola tem que passar por entre os travessões e por cima da trave central. Lembra, não é por cima da ponta do trave, não. É por cima da trave central. Beleza? Então bote isso na sua cabeça. Mais à frente nós vamos explicar quando acontece esse chute e que tipo de chute é esse. Mas eu só quero que você entenda agora que a bola, para que ocorra o ponto, a bola tem que passar por entre os travessões, por entre o H e por cima da trave central. Beleza? Deu para entender? Vamos lá. Continuando, como é uma quadra nova, a gente não tem muita informação sobre ela, então eu tenho que explicar bastante coisa para vocês. Então vamos lá, vamos para o tópico 6. A partir do H,
começa linhas dos 22 metros. Atenção nessa aqui, ó. Chamada in-goal. Se eu tiver errado minha pronúncia, professor Arão, me corrija, por favor. Chamadas de in-goal, que é a área onde o atleta deve tocar a bola no chão para marcar um try. Leandro, o que é try? Calma, vamos explicar mais na frente. Eu só quero que você entenda o seguinte. Eu quero que você entenda que atrás do travessão, olha como tem a imagem aqui, ó. Tem um travessão aqui, ó. Se você não estiver vendo, você vai olhar no slide que está na descrição desse vídeo, beleza? Bem aqui, ó, nós temos o travessão, que está atrás de uma linha, que é a linha de fundo da quadra. Mas nós temos uma área sobrando aqui, ó, atrás do travessão, tanto de um lado quanto do outro. Essas áreas sobrando atrás do travessão, que possui 22 metros, elas são chamadas de in-goal. Por que existe essa área lá atrás? É porque é para lá que o atleta deve levar a bola para marcar um ponto. Se o atleta conseguir sair da sua área, do seu campo, lembra, esporte de invasão, sair da sua área, do seu campo e conseguir chegar na área do adversário e colocar a bola lá na área de in-goal, em qualquer espaço dessa área aqui, ó, colocar com a mão, tocar com ela no chão, ele marca um ponto. Então você tem que entender aonde é essa área. E essa área é a área que fica atrás da linha onde fica o H. Olha aqui, ó, a linha final. O H fica em cima da linha. E a zona atrás de 22 metros é chamada de in-goal. Beleza? Tem tanto em cima quanto embaixo. Leandro, sim, mas tu não me explicou o que é o try. Não sei o que é isso. Olha no tópico 7. Olha o que vem dizendo. Try é o nome dado ao ponto do rugby. Quer dizer que, quando você marca um ponto no rugby, quer dizer que você marcou um try. Porque no rugby não é gol, não é cesta, não é ponto, como nós temos no voleibol, no vôlei de praia e em outros esportes, não. O nome do ponto no rugby, onde você pega a bola e leva a bola do seu campo até o in-goal, a área de in-goal da equipe adversária, é chamada de try. Não esqueça. Leandro, o que quer dizer try? Tá em inglês, é? Tá em inglês. Só que essa vai ser uma dúvida que você vai perguntar para o professor de inglês da sua escola. O que quer dizer try? T-R-Y. Depois que você souber a resposta, você tenta colocar na descrição desse vídeo, como comentário. E explique qual é a relação. Por que o nome try para um ponto no esporte rugby? Tá aí, valendo um ponto. Quem botar tem um ponto na média. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. A bola de rugby. Leandro, parou tudo. Bola. Isso bem aí é uma bola? Não, Leandro. Bola é redonda, Leandro. Que é onde eu jogo minha pelada fim de semana, jogo minha bolinha com meus amigos, com meus pais, com minha família. Não, isso aí não é bola, não. Calma. No esporte rugby, a bola de jogo, ela necessariamente não é redonda, redondinha. Na verdade, ela não é redonda. Por quê? Porque a bola precisa de um formato diferente para poder exercer o papel que ela precisa dentro do jogo. Leandro, não entendi. Calma, vou explicar. Vou ler e vou explicando para vocês, beleza? Vamos lá. A bola. A bola oficial de rugby tem um formato oval, como nós já tínhamos percebido desde o começo, né? É feita de couro ou material sintético apropriado. É o que normalmente acontece com a maioria das bolas de todos os esportes. As medidas, atenção. Ela possui de 28 a 30 centímetros de comprimento, possui a sua circunferência maior de 74 a 77 centímetros e possui a sua circunferência menor de 58 a 62 centímetros. Ela pesa de 410 a 460 gramas. Leandro, eu não entendi o que é a circunferência maior e o que é a circunferência maior. O comprimento, beleza, eu entendi, ela é pontuda. Então aqui, daqui para cá, ó, beleza. Agora, o que é essa circunferência maior
e essa circunferência menor? Não entendi. Calma. Coloquei um desenho para vocês aqui, ó, onde vocês vão entender muito bem o que eu estou dizendo. Como a bola é oval, nós temos que entender que ela possui duas circunferências. Se você pegar uma bola normal, redonda, ela tem a mesma circunferência de todos os lados que você colocar. Se passar pelo centro, a circunferência é idêntica. Agora, nessa bola aqui, como ela é oval, nós temos duas circunferências, a maior e a menor. Por quê? Porque tem uma circunferência que passa pegando pelo bico, pela ponta dela, que ela é esticada, né? Que vai dar um tamanho. E tem a outra circunferência que quando você passa no meio dela, ó. Leandro, ainda continuo sem entender. Quer ver? Vamos raciocinar melhor. Se você pegar o formato de um grão de arroz, vendo o grão de arroz é muito pequenininho. Não, eu sei. Mas vamos supor que você só aumentar o tamanho do grão, mas o formato dele é o mesmo, hein? Se você for medir, você pode passar uma fita. Vamos supor que o grão de arroz seja assim, ó, igual ao meu dedo. Você pode passar uma fita assim e ver uma medida. Mas você pode também passar uma fita assim, ó. Por aqui, ó. Pelo meio. Fechando aqui, ó. E vai ser outra circunferência. Então, bem aqui nós percebemos que uma figura que seja oval, ela possui tanto uma circunferência maior quanto uma circunferência maior quanto uma circunferência menor. Então, isso explica bem por que a bola de rugby possui duas circunferências, porque ela é no formato oval. O peso, como eu falei para vocês, não chega nem a meio quilo. Possui de 410 a 560 gramas. Beleza? Vamos dar continuidade. Moçada, um esporte novo, além de ter uma quadra que nós não conhecemos, além de ter uma bola que também nós não conhecemos, possui equipamentos que nós não conhecemos. E que equipamentos são esses? Eu vou explicar para vocês todos os equipamentos necessários para a prática do rugby. O primeiro de todos, moçada, é a chuteira. Mas não é uma chuteira como você olha em campo de futebol, não. Ela é um pouco diferenciada. E eu vou ler e explicar para vocês aqui. Presta atenção. Chuteira. É necessária a utilização de chuteira para a prática do rugby, com travas um pouco mais altas do que usadas no futebol. Vamos raciocinar. Por que a trava do rugby é um pouco mais alta do que a do futebol? Raciocina. Moçada, como nós estamos trabalhando em um terreno um pouco mais macio, você pode acabar correndo o risco de deslizar nesse terreno. Então as travas elas servem para fixar o pé melhor no chão, para que você tenha melhor estabilidade, para que você não escorregue. Aí você diz, não, Leandro, mas no futebol também eles têm trava. Por que do rugby é maior? Qual é a diferença então, se os dois são grama e os dois usam trava? Presta atenção. O rugby é um esporte de invasão, mas é um esporte também de contato, que precisa de força, precisa de explosão. Você, às vezes, intercepta o seu adversário. Você faz força junto com o seu adversário para ver quem fica com a bola. Você derruba o seu adversário. Você impede a passagem do seu adversário com o corpo, com a mão. Então, para isso, você precisa ter muito mais segurança no chão, muito mais estabilidade do que no futebol. No futebol, você precisa ter aquela segurança para você não cair. Claro, você correndo aqui, mas o contato físico não existe no futebol. Se existir, é falta. Claro, se for grave. No rugby, não. Existe o contato físico. Então, por existir o contato físico, nós precisamos que essa chuteira dê para o atleta um pouco mais de segurança no chão, um pouco mais de estabilidade, para ele poder imprimir a força que ele tem, a força do atleta. Beleza? Vamos lá, vamos ver qual é o próximo equipamento. Esse equipamento, moçada, é chamada de shoulder pad. Leandro, eu não sei o que é shoulder pad. E eu confesso para vocês que eu também não sei. Mas eu tenho certeza que o professor de inglês de vocês vai saber responder isso. O que é o shoulder pad? Pergunte para o seu professor de inglês. Eu tenho certeza que ele sabe, beleza? Mas eu vou explicar para vocês. O shoulder pad, na verdade, é como se fosse
uma equipagem que fica... Uma equipagem não, uma proteção que fica embaixo da equipagem do atleta de rugby. Não é a equipagem, é uma proteção, é uma camisa protetora que fica por baixo da equipagem do atleta. Para que ela serve? Vamos dar uma lida aqui. Shoulder pad. Este equipamento é uma espécie de colete que possui partes amaciadas. Alguns modelos protegem os ombros, o abdômen, o peitoral, as costas e os bíceps, ou então apenas algumas partes. Geralmente a proteção mais usada é na parte dos ombros. Leandro, para que essa proteção? Como eu expliquei para vocês, o rugby é um esporte de contato. Vocês vão já ver algumas cenas do rugby. E você precisa de uma certa proteção no seu corpo. Até porque você já pensou um homem ou então uma mulher muito forte vindo correndo na sua direção e te derrubar no chão com toda a explosão possível? O teu corpo vai sofrer aquele impacto. E aquilo ali pode, porventura, machucar, pode lesionar, pode quebrar um osso, pode lesionar uma musculatura. Essa roupa toda alcochoada serve para proteger as articulações e proteger as estruturas ósseas dos atletas. Proteger de quê, Leandro? É exatamente dessas derrubadas muito fortes, desses contatos físicos muito fortes. Beleza? Então, por isso, essa roupa que fica embaixo da equipagem, ela é acolchoada em determinadas partes, como nós botamos aqui, ó, ombros, abdômen, peitoral, costas e bíceps. Então, ele serve exatamente de proteção, porque o rugby é um esporte de invasão de contato. E vocês vão já ver, eu vou mostrar já já como é que o rugby funciona, beleza? Mas eu quero que vocês entendam isso primeiro. Vamos lá, outro material